E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente continua as primeiras impressões da nova temporada de animes e hoje a gente vai falar de Ascendant of a Bookworm, que tem um nome japonês original gigantesco que eu não vou falar. E ele é um isekai da nova temporada que, por incrível que pareça, ele tem uma premissa um pouco mais interessante do que a gente está acostumado nos isekais. E ele está sendo licenciado oficialmente aqui no Brasil pela Crunchyroll. A Crunchyroll está disponibilizando oficialmente esse anime aqui no Brasil. Então não esquece, você pode assistir lá na Crunchyroll de graça. E eu vou falar pra vocês o que eu achei do primeiro episódio e o que eu achei do anime no geral, que até que foi uma experiência bastante promissora, bastante interessante e até muito melhor do que eu esperava pra uma obra que depois de assistir eu vi que ela não tem nada de tão interessante quanto eu imaginei. A Mine, ela é uma menininha de 5 anos de idade que vive aí com uma família bastante pobre e na real a gente descobre que uma moça que já era formada, que é apaixonada por livros, ela, eu não lembro o nome dela, é Mosuto Urano, alguma coisa assim. Ela morreu em um terremoto que acabou fazendo com que a pilha de livros da coleção dela caísse em cima dela e ela morresse. E antes de morrer ela fez uma prece e ela acabou indo parar no corpo dessa menina, a Mine. Repetindo, uma menina de 5 anos que vive em um tempo diferente e com uma família bastante pobre, num lugar bastante estranho, um lugar meio medieval. Ela percebe então essas coisas, começa a ter que lidar com aquilo, por exemplo, deixar algumas questões de feminilidade de lado, porque agora ela é apenas uma criança, alguns luxos, porque ela já não vive no mesmo lugar. Só que a coisa que ela tem que lidar e que ela não tá conseguindo é que para ela conseguir viver bem ali, ela acredita que precisaria pelo menos de alguns livros, porque realmente ela é tipo louca por livros. Ela imagina que qualquer coisa no mundo, qualquer problema, qualquer mal-estar possa ser resolvido se ela tiver um livro por perto. E ela começa a correr, a buscar, a se informar sobre isso, a correr atrás de livros. Só que ela continua sendo uma menina de 5 anos, que ela percebe inclusive que é uma menina bastante debilitada, aparentemente bastante doente daquela família. Então um dia, quando ela vai fazer compras com a mãe dela, ela acaba descobrindo, entendendo um pouco mais sobre esse universo, que é um lugar onde ler e escrever é uma coisa completamente incomum. E livros são uma coisa muito caras, todos os livros têm suas cópias feitas à mão, então são coisas muito caras e apenas nobres têm acesso a eles. Então ela percebe que não existe nada para ela ler em lugar nenhum e aquilo vai deixando ela desesperada. Quando ela chega à conclusão disso tudo, ela percebe que então, se ela quiser que isso melhore, se ela quiser construir a biblioteca dela, o acervo de livro dela, ela vai precisar escrever os próprios livros dela. E é basicamente isso o final do episódio. Então basicamente o primeiro episódio é todo esse contexto sendo desenvolvido, né? Eles estão apresentando pra gente o contexto, o enredo do anime. Esse eu acho que é o grande defeito da coisa, porque ele é muito devagar mesmo. Leva muito tempo pra ela aprender, pra ela perceber, pra chegar essa informação a ela de que tipo livros são uma coisa muito caras. Ela fala livros o tempo inteiro, só que ela só vai descobrir muito tempo depois que livro é uma coisa muito cara. O que é uma pena, porque a gente tem um enredo bastante legal. Vocês sabem que Isekai, ele já perdeu o seu mérito de uma forma geral, né? Porque Isekai é sempre levado como uma coisa cômica já, porque a gente tem muita coisa ruim desse gênero. E finalmente tinha uma coisa que parecia promissora, parecia diferente e que pode ser estragada pelo fato do ritmo ser muito lento. É claro que a obra ela é originada de uma novel e talvez esse ritmo, né, a novel ela talvez precise ser mais descritiva, mais calma, ter uma leitura mais lenta. Só que no anime eu acho que isso não funciona também. O ritmo do anime ele se perde logo no primeiro episódio e tudo é muito lento, o que te deixa meio cansado ao longo do episódio.
mas ele ao mesmo tempo ele é divertido. O que eu senti foi que nos momentos em que a coisa tava ficando maçante, que eu tava ficando meio cansado do episódio, eles soltavam algum alívio cômico. Tem momentos em que quem interage com o espectador é a Miley interna, né, a mente dela, falando como ela se sente, o que ela pensa, e isso é legal, é bem divertido, porque as reações dela são muito expressivas e isso é bem legal. Não existe muito desenvolvimento das personagens ainda, né? A Miley, ela também não tem tanto desenvolvimento, na real, a gente só sabe que ela é uma louca por livros, tipo, a personalidade dela não é uma coisa que é muito desenvolvida ainda, isso deve levar mais tempo. Só que o resto das personagens que aparecem, eles são completamente apagados, eles estão apenas servindo de instrumento para desenvolver o roteiro. Mas uma coisa que eu gostei muito, que envolve os personagens, é a caracterização do ambiente e dos personagens. Então eu acho a arte e a forma como eles fazem essa mistura de cores muito legais. Por exemplo, o ambiente, ele tem tons muito neutros de marrom, cinza, amarelo, e são tons realmente muito neutros que são quebrados pelas personagens que têm tons muito vivos e muito coloridos. Todos os personagens têm cabelos coloridos, tons vivos, e isso é legal porque ele dá mais poder à interação dos personagens, mas também ele deixa mais claro, né, como é que eu vou dizer, ele enriquece o fato do ambiente em que eles vivem, do cenário ser um cenário medieval, ser construído com base em um cenário meio que passado. A animação ela também deixa a desejar algumas vezes, talvez muitas, porque eles abusam de cenas paradas, eles parecem tentar evitar algumas interações entre as personagens. Algumas cenas também, algumas keyframes, elas são bem pobres, mas o pior não tem tantas cenas estáticas e tudo mais. Até o cenário ele é bem construído, só que mesmo sendo pobre, né? Eu gosto da variação que eles fazem entre a coloração dos cenários para construir isso, só que o cenário ele fica muito pobre. Claro, eu também acho que é um ponto positivo a partir do momento em que o cenário ser pobre e simplório dessa forma, com as cores que eles usam, contrasta diretamente com a forma como as personagens são desenhadas. Só que a partir do momento em que boa parte dos frames, né, boa parte da animação, das cenas paradas, tipo muitas cenas paradas mesmo, a partir do momento em que essas cenas elas existem com frequência, acaba tornando apenas pobre o cenário, tipo, e esse contraste que deveria ser legal, ser interessante, ele vai sendo deixado de lado, ele se torna uma coisa ruim, ele não supre nada. O estúdio ele é relativamente pequeno, ele tem poucas obras no catálogo dele, mas os fãs de Aoi devem ficar interessados que lá em 2004 o estúdio, né, o IG-Do, ele foi responsável pela produção do OVA de Sensitive Pornography, e também isso diminui as minhas expectativas, né? Como o estúdio ele é razoavelmente pequeno, eu não crio grandes expectativas, então a única coisa que realmente me chamou a atenção, que eu realmente gostei de ver neste anime, é esse contraste, né, na animação e no design entre ambiente e personagem. E também a premissa por ser um isekai, por aparentemente não ser um isekai que apele para lutas baratas ou poder da magia do novo mundo. Isso é interessante, entendeu? Ele parece estar tentando fugir um pouco do padrão isekai de ser, mas pode ser que isso aí também seja uma droga, que a história se perca no meio do caminho. E se a história seguir o mesmo ritmo lento que ela seguiu nesse primeiro episódio, a coisa também pode ficar bem ruim. Mas eu devo continuar assistindo, porque eu achei a premissa legal, eu achei interessante, eu quero assistir um isekai diferente, né? Eu não nego que eu gosto de isekai, mas eu gosto de uma coisa diferente, então eu tô bem curioso. Eu devo assistir pelo menos os próximos, sei lá, 2, 3 episódios. E vale falar da trilha sonora, principalmente abertura e encerramento, que eu acho que eles são excelentes pra premissa do anime, excelentes. A abertura ela é muito boa, ela tem bem aquela vibe, sabe, de anime bobinho com protagonista fofinha, tipo cheio de calor, assim. Cara, é legal, a abertura é bem legal, eu acho que ela é excelente pro anime.
Ao longo do episódio, a trilha sonora ela não é nada de surpreendente, mas a abertura e encerramento são muito bons. Se você já assistiu Ascendant of a Bookworm, deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio, quais as suas expectativas para os próximos episódios. Eu espero que você, como eu, tenha boas expectativas, mas tenta manter o pé no chão, porque eu acho que a gente pode se decepcionar bastante ao longo do anime, porque ele parece uma obra que é excelente para ser lida, mas eu não sei se em formato de anime ela vai ficar tão boa. Sério, principalmente no ritmo desse primeiro episódio, ela parece ser uma obra incrível se você for ler a novel dela, mas eu não sei se isso adaptado vai ficar tão bom. Mas eu dou a chance pela premissa, por ser um isekai com essa premissa um pouco diferente. Então isso deve me segurar alguns episódios, e se eu ver que a coisa ficou boa, deve me segurar até o final. Não esquece que eu tô online lá na Twitch TV todos os dias, é twitch.tv/gutonu, tá aparecendo aqui embaixo do vídeo. Eu tô online todas as tardes, das 2 às 6, e eu jogo LOL, eu jogo Cyber Hunter, eu jogo outros jogos. E eu quero começar a assistir alguns animes lá com vocês, porque a Twitch ela me dá essa chance, e eu ia gostar muito de poder assistir com vocês alguns animes lá, pra gente comentando ao vivo. Eu queria saber o que vocês pensam disso, se vocês achariam legal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, porque o like ele ajuda muito a divulgar meu vídeo, ele ajuda o meu canal a crescer. E se você é novo por aqui, se inscreve. Durante toda essa semana e mais umas 2 ou 3 semanas a gente deve ter muitos vídeos de primeiras impressões. Então se eu puder de alguma forma te ajudar a decidir os animes que você quer continuar assistindo, ou talvez te apresentar algum novo que te deixe interessado, ou se pelo menos a gente puder acompanhar alguns animes juntos, eu vou ficar bem contente. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu sou o @gutonu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!